Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Douglas. Bom dia, Gabriel. É o mesmo tema, Carlinhos. Eu vou continuar, né? Eu vou terminar esse capítulo. Aí na próxima semana, na próxima aula, eu já vou pro próximo capítulo, entendeu, Gabriel? Uhum. E aí, Gabriel, como é que estão as coisas? Tá tudo bom. Eu ainda tô meio... Acabei de acordar. Entendi. Tá se recuperando. É. Muito bem. Bom dia, Larissa. Bom dia, Tudo bem aí, Lari? tudo e você? Tudo bem. Animado? O Gabriel tá se recompondo. Gabriel tá... Ai, eu também. os dois, né? É muito cedo ainda. Meu Deus do céu, o Douglas marcou nossa aula de madrugada. Esse Douglas é terrível. Então, né? Eu não entendo o Douglas, ele põe a gente de madrugada para acordar. Então, muito cedo. Não dá não. Podia ser 8 horas a primeira aula. Pois Eu estou aqui é. desde as 6:30 da manhã. Ah, não. O Douglas, é verdade. Eu tinha mandado uma mensagem pro Douglas ontem à noite, ele respondeu tipo 6h35, 6h40, ele estava respondendo. Acho que foi 6h38 que o Douglas respondeu. Caramba. Sério. 6h38 o Douglas já estava ativo. Ah, eu não consigo. Pois é. O Douglas é o nosso... Ô Douglas, você acordou 6h30? Eu acordo 6:30, Ó, vai faço brincando. exercício até às 7, e aí tomo um banho e começo a trabalhar. Ô Douglas, você está fazendo alguma coisa em casa de exercício? Faço flexão, prancha, abdominal, Ó, Douglas, parabéns, viu? uns Parabéns. burpees. Porque eu tô tão devagar. Estou tão devagar. Tentar salvar a rotina, né? Nossa, Daqui a pouco eu vou dar filosofia no 6º ano. Você dá aula hoje também, né, Douglas? Eu dou filosofia no 6º ano. Entendi. Ô Douglas, hoje a gente vai fazer aquela aulinha, eu, você e o Bruno, você sabe, à tarde, né? Ele falou para gravar às 7 horas, né? Ele quer gravar esse horário. Mas é que eu vou falar para ele, se a gente conseguir fazer mais cedo, o que você acha, Douglas? Eu consigo mais cedo. Você consegue? Tá, eu vou, logo depois do almoço, eu vou trocar uma ideia com ele, e aí eu falo o quanto antes a gente fizer, melhor, tá? Vou gravar um negócio para a CBN, que eles pediram também agora de tarde. Aí vou fazer os dois. Tá bom, beleza. Você vai gravar para a CBN até que horas? Devo começar depois do almoço. Vamos gravar das 2 até umas 3 horas, 3 e pouquinho. Beleza. Beleza. Eu tenho uma aula das 2 às 3. Depois eu tenho um negócio que eu vou fazer junto com o Bruno, que a gente tinha combinado. Eu vou falar para ele, ó, Bruno, que a gente acabou de fazer o trem, já vamos pegar com o Douglas, tá? Eu posso gravar, tranquilo. Beleza. Eu falo para ele. Mandou o tema já? Tá, beleza. Boa aula para vocês aí. Tá, Boa obrigado. aula, pessoal. Obrigado, Douglas. Obrigado. Por aqui, qualquer coisa. Tá bom. Qualquer coisa eu grito.
Beleza, tô aqui. Falou! Gente, esperamos alguns minutinhos e começamos a nossa live. Tá bom? Estamos recebendo pessoas. Ó, Malu acabou de chegar. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Malu, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo, tudo tranquilo. Que bom. Vocês sabem que no começo eu fiquei super, assim, meio nervoso com esse modelo de aula aqui, né? É uma coisa nova, né? Eu fiquei meio perdido. Mas agora eu comecei a me adaptar. Agora eu comecei a me adaptar. É uma coisa nova ainda, né? Vai pegando o jeito, vai aperfeiçoando. Agora eu comecei a adaptar. Eu vi o Douglas te ensinando no começo da videoaula da semana passada. Eu tava, tipo, perdido. Tava perdido. Mas que nem o microfone. O microfone é só pedir pra vocês desligarem e mandar bala, né? Sim. Uhum. Pedir pra desligar e mandar bala. Vocês já estão acostumando também, né? Isso funciona aqui porque eles são de boa. Vai fazer isso no 6º ano se você não fechar o microfone deles pra você ver. Tá. Faz Ô Douglas, então tem a galera terrível, então. Sempre tem, né? 6º ano você fecha o microfone e nem deixa eles reabrirem. Tá. Minha Nossa Senhora. Gente, nós estamos aqui em outro universo, vocês perceberam, né? A nossa pegada aqui é outra, né? O papo Bom, aqui né? Graças a Deus, né? Nossa Senhora. Estamos num outro universo, né? Civilizados, né? Aqui a pegada é outra. Estamos em outra pegada. Gente, mais uns minutinhos e a gente começa. Vamos esperar mais uns 3 minutinhos, aí a gente começa. Daí nós temos até as 8h30, né? A nossa live. Gente, parece que começou a desenhar que nós vamos voltar mesmo daqui a algum tempinho, né? Vocês viram? Já começou a se citar, daqui a um tempinho parece que vamos voltar mesmo, né? Uhum. Ai, que bom. Começaram a falar já, começou a desenhar já a ideia da nossa volta já. Começou já a pintar o nosso modelo de volta. Acredito que nós voltemos em alguma data de julho, pessoal. Algum dia de julho nós devemos estar voltando. Sério? Nossa. É sério, Malu. É sério. O Senado decretou que antes de 28/7 ninguém volta. Isso tem por causa do Senado, né, Douglas, né? Mas, Douglas, eu acho, minha opinião, até ontem você viu que saiu uma nota da Secretaria de Educação, né? Falando da volta em julho, né? Eu acho, Douglas, que a gente volta nessa semana do dia 27 de julho, porque 27 é segunda-feira. 27, 28, 29, 30, essa semana é a semana de julho. Eu acho, Douglas, que a gente deve voltar nessa semana. Eu acredito que a gente deve voltar nessa semana. Acho eu, né? Os alunos estão ansiosos. Publicaram como vai ser o sistema? Oi? Eles falaram como vai ser o novo sistema? Não. Isso aí cada um fala uma coisa. Ainda não tem uma coisa fechada. Então, não se tem ainda. Não se tem. Ainda não se tem, né? Ainda não sabemos como é que vai ser esse novo... o novo normal, né? O novo normal ainda não sabemos, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. Cada um fala um negócio. Gente, vamos começar? Vamos começar? Esperamos 5 minutinhos. Vamos iniciar aí. Gente, por favor, só para eu poder me ligar. Eu não tinha falado ainda
Lari, você que está aí, não sei se você chegou a anotar alguma coisa, eu não falei nada da geopolítica dos recursos hídricos, né? Não, né? Não. Não. Então tá bom. Então vamos lá. Isso aqui, essa imagem eu cheguei a falar, Lari, ó. Eu vou entrar com ela, ó. Essa aqui. Sim, essa sim. Tá, então eu parei a aula exatamente aqui. Eu estava com essa dúvida. Então vamos lá, gente. Eu vou começar aqui. Gente, bom dia, né? Bom dia a todos que estão aqui com a gente, né? Meio sonolentos, né? Meio ainda abrindo a boca, né? Pessoas abrindo a boca. Não vamos citar nomes para não expor as pessoas, né? As pessoas que estão com sono, né? Vamos respeitar e vamos falar da geopolítica dos recursos hídricos, pessoal. Então vamos lá, eu vou entrar no slide aqui, tá bom, gente? Vou entrar no slide aqui, ó, tá? Paramos nesse, tá bom? Bom, eu queria que vocês dessem uma olhadinha nessa imagem, tá bom? Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nessa imagem. E essa imagem aqui é o seguinte, pessoal. Essa imagem aqui é uma imagem do Mapa Mundi, mostrando os principais tipos de clima do mundo. Então, os países que estão próximos à linha do Equador, que vocês vão ver que são muito poucos, olha aí, eu queria que vocês dessem uma olhadinha, ó. Nós vamos ver aqui o Brasil, nós vamos ver aqui o Equador, nós vamos ver aqui os países da África Central, né, tipo República Democrática do Congo. Tá? São poucos países. Essa região é a região que mais chove no mundo. Essa é a região que tem a maior quantidade de chuvas no planeta Terra. Então, essa região tem muita disponibilidade de água, principalmente de água que cai da chuva, porque o clima é chamado de clima equatorial. Mas, em contrapartida, se vocês olharem aqui, pessoal, dá uma olhadinha, por favor, aqui, ó, no norte da África e no sul da África. Aqui no norte da África está o deserto do Saara, no sul da África está o chamado deserto do Kalahari ou deserto da Namíbia. Se olhar em boa parte do território australiano, se olhar nessa região do Oriente Médio, se olhar na Ásia Central, tá? Se olhar entre os Estados Unidos e o México na costa oeste, essas áreas são áreas de deserto. Então eu tenho dificuldade de água, tá? Então eu vou ter dificuldade de água. Então, se eu olhar na linha do Equador, eu vou ter uma grande disponibilidade de água. Se eu olhar pelo resto do mundo, eu já vou ter aí essa dificuldade de acessar a água. Bom, Carlinhos, mas é mais fácil acessar a água? É mais fácil acessar a água ou é mais difícil acessar a água? Gente, no geral, é mais difícil acessar a água. A disponibilidade de água, ela é mais complexa, ela é mais difícil. Aí, gente, a gente tem que pensar o seguinte: existem tipos de escassez de água, tá? Tipos de escassez. Então, existe uma escassez que eu chamo de escassez física, que é, você viu ali no deserto, na região do Saara, eu tenho uma escassez física. Não tem água porque aquela região não chove. Eu tenho uma escassez física. Então, você tem a escassez física de água, tá? Que é uma coisa que é insuficiente para o abastecimento. Nós temos a escassez econômica, que é a ausência de recursos financeiros, tá? Quer dizer, ninguém investiu para captar essa água. E eu ainda tenho uma coisa chamada estresse hídrico, que é a relação entre o total de água consumida anualmente e a diferença entre a pluviosidade e a evaporação. E se eu contasse para vocês que o Brasil meio que junta tudo? Olha que terrível. O Brasil meio que junta tudo. O Brasil junta em alguns anos a escassez física, o Brasil junta, por exemplo, escassez econômica, e esse sistema aqui, gente, que ontem eu vi quanto que ele tem de água. Gente, esse sistema aqui é o sistema Cantareira. Esse sistema ele é responsável pelo abastecimento de boa parte da água da cidade de São Paulo. O que é o sistema Cantareira? O sistema Cantareira é um conjunto de represas. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha aqui, ó. Eu vou pôr ele como exemplo disso que eu estou falando. Gente, é um conjunto de represas. As represas são interligadas. Você está vendo aqui o nome das represas, ó, tipo represa de Jacareí, represa Cachoeira, represa de Atibainha, tá? E Paiva Castro. Carlinhos. Oi. Represa seria rio? Tipo... Não. Vem a água do rio e eu coloco ela num reservatório. Represa é um reservatório da água do rio. Eu pego a água de rio e faço um reservatório com ele. Então, olha que coisa louca como é que São Paulo bebe água. Olha como é que coisa louca como São Paulo bebe água. Você pega a água dos rios, faz represas de água e faz um conjunto de represas para poder fazer um estoque. Então, isso que você está vendo aqui, ó, tá? Tipo Jacareí, Cachoeira, são os estoques. Agora, olha que coisa interessante. As represas são interligadas por túneis.
Então, são várias represas interligadas por túneis. Aí, gente, dá uma olhada aqui. A última represa chama Paiva Castro. Aí, na última represa, olha que coisa louca. Você tem uma serra, que é a Serra da Cantareira. Então, olha o que São Paulo faz. Pega a água do conjunto das represas e joga na última represa. E aí, vocês estão vendo aqui os rios que abastecem as represas. Aí, ele pega a água da represa, joga para cima da Serra da Cantareira. Quando chega lá em cima, na Serra da Cantareira, tá? Quando chega em cima da Serra da Cantareira, ele trata, tem uma estação de tratamento de água, tá certo? Que é Guaraú. Aí tratou e manda para a cidade de São Paulo. É assim que São Paulo bebe água. Então, São Paulo bebe água de um conjunto de represas. Esse aqui mas são várias. Tem uma outra que chama Guarapiranga. Então, o que São Paulo faz? Capta a água de represas, trata a água de represa e joga para a cidade de São Paulo. Alguns anos atrás, o sistema Cantareira entrou em colapso. Ele colapsou. As represas secaram. Aí você vai falar assim, nossa, mas por quê? Porque houve uma quantidade insuficiente de água que caiu nessa região, choveu menos, então você teve aí, tá, esse estresse hídrico, tá certo? Houve uma quantidade menor de chuva e houve uma escassez econômica porque não investiram no sistema. Não investiram no sistema. E aí o que acontece? Gerou uma escassez física. Então eu coloquei essa imagem aqui para mostrar que São Paulo consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, São Paulo consegue gerar, porque de repente você tem a escassez física, de repente você tem a escassez econômica, e aí você tem o chamado estresse hídrico. São Paulo consegue ter escassez física, escassez econômica e gerar um estresse hídrico. Tudo bem, gente? Então São Paulo conseguiu juntar os dois estresses, mas, tá certo? A questão desse estresse hídrico. Então, eu pus ele como exemplo para mostrar isso para vocês. Tudo bem, gente? Hoje, gente, eu vi essa semana, o sistema Cantareira está com aproximadamente... Olha, gente, olha como melhorou depois da crise que nós tivemos. Cantareira hoje está com 58%, aí entre 55% e 60% do volume de água. Está bem melhor do que teve há alguns anos atrás. Nós estamos aí num período seco, né? Nós estamos vivendo um período seco, então São Paulo está vivenciando hoje uma situação melhor. Gente, olha para essa foto, por favor, e só de olhar para essa foto já dá desespero, pensar, né? Olha o tamanho, isso é uma foto aérea de São Paulo, de uma parte de São Paulo. Vamos fazer uma conta. Nós estamos falando de uma cidade que tem 20 milhões de seres humanos morando aqui. Gente, São Paulo é uma cidade que tem 20... Eu acho que essa foto, ela retrata, ela expressa essa questão que eu estou citando para vocês aqui. São Paulo tem 20 milhões de pessoas, tá? Então, existe uma dificuldade. Pensa o seguinte, gente. São Paulo tem 39 municípios. A região metropolitana de São Paulo tem 39 municípios. Você imagina que o estado de São Paulo tem 645 municípios. O estado de São Paulo, 645 municípios. A cidade de São Paulo, região metropolitana, 39 municípios. Quer dizer, quase 40 municípios. Aqui dentro dessa cidade tem 20 milhões de pessoas. O estado de São Paulo, né, que é o estado populoso que a gente mora, tem 45 para 46 milhões de pessoas. Quer dizer, a gente tem em São Paulo praticamente metade da população do estado. O estado tem 45 para 46. A cidade e região metropolitana, com 39 municípios, tem 20 milhões de pessoas. É muita gente, né? Agora, imagina fornecer água para esse tanto de gente concentrado num espaço só. Realmente é muito problemático. Gente, segundo a FAO é um órgão da ONU ligado à alimentação, né? Entre 59% e 70% da água renovável retirada do planeta é destinada para a agricultura. Olha o quanto de água que a gente destina para a agricultura. Quer dizer, boa parte da água que a gente consome é voltada para a agricultura. E aí, gente, eu coloquei aqui, por favor, eu queria que vocês dessem uma olhadinha. Eu coloquei dois gráficos tipo pizza. Um está mostrando o uso das águas no Brasil. E o outro está mostrando o uso das águas, né, a retirada das águas no planeta Terra, né? Aonde que a gente usa água, tá certo? Dá uma olhada no Brasil, né? Mais de 60% para irrigação, mais de 60% para irrigação no Brasil, tá? No Brasil. E dá uma olhada no mundo.
também mais de 60%, alguma coisa perto de 70% no mundo. Então, tanto faz se é o Brasil ou tanto faz se é o mundo, a maior parte da água é voltada para o agronegócio, é voltado para a agricultura, tá? É a agricultura que vai consumir grande quantidade de água. Agora, dá uma olhada numa coisa interessante, em termos globais, mundo todo. Olha o uso doméstico. O uso doméstico, nós estamos falando em torno de 10%. Então, gente, ó, agricultura 70%, eu vou arredondar o número, indústria 20% e casas 10%. Então, gente, essa história de vamos economizar água não é fechando a torneira de casa que você salva o planeta. É comendo menos, viu, Larissa? É assim que a gente salva o planeta. Eu sei, Larissa, eu sei. Você não tinha tomado café da manhã, né? Mas, gente, quando a gente entra, agora falando sério, quando a gente entra no supermercado e olha as gôndolas do supermercado, é ali que está a água. Gente, aqui está ampliando o sistema, eu estou ampliando aqui o sistema Cantareira, tá? Aí o conjunto das represas, e aí joga para cima da Serra da Cantareira, faz o tratamento de água e distribui para São Paulo. Gente, eu queria que vocês dessem uma olhadinha nesse esqueminha aqui, só para vocês entenderem, tá? Olha aqui a cidade de São Paulo, né, e a região metropolitana de São Paulo, tá? Os municípios que formam a região metropolitana de São Paulo e o sistema de água que abastece São Paulo. 45% do abastecimento é produzido pelo sistema Cantareira, aquele que eu mostrei. Quer dizer, quase a metade da água da cidade de São Paulo vem daquele conjunto de represas que você está vendo aqui, ó, que vai abastecer essa região. Mas aí você tem um outro chamado Guarapiranga, aí você tem um outro chamado Alto Tietê, enfim, você tem vários sistemas que vão abastecer São Paulo. Mas o principal sistema que abastece São Paulo é o sistema do Cantareira. Então, quase metade da água que é bebida em São Paulo vem do Cantareira. Bom, temos um problema sério hoje com relação à água. Olha esse corpo de água e está explicado. A imagem fala por si só. Olha o PET, olha as garrafas PET, olha o plástico em cima dos rios, gente. Esse talvez hoje seja um dos problemas mais sérios que a gente tem com relação à poluição de águas. Esse é um. Cocô, xixi, esgoto industrial são outros problemas. Gente, olha, você está olhando para um problema que é lixo. Você vai falar, cara, isso aqui já é aberrante. Esse é um dos problemas da água. E eu ainda tenho que debater cocô, xixi e esgoto industrial, que é metal pesado, gente. Mercúrio, chumbo, tá? Que é jogado, que é lançado nos corpos de água. Então, hoje, nós temos uma série de poluições, de elementos que poluem. Mas aqui no slide, eu quis destacar um que eu não vejo, e ele é tão perigoso quanto o que eu vejo. Porque esse eu estou vendo. Eu chego nesse rio e falo assim, gente, pelo amor de Deus, olha esse rio. O que é isso? Vocês estão de brincadeira? Olha isso aqui. Isso em São Paulo é muito comum. Agora, deixa eu contar uma coisa. Principalmente quando chove, que o lixo é arrastado para dentro dos rios. Mas tem um tipo de poluição que é, para mim, é o pior. É pior que o cocô e o xixi. Pior, você vai falar assim, não tem pior que cocô e xixi. Já é nojento por si só. Gente, tem pior que cocô e xixi. Vou falar para vocês o que é. Agrotóxico. Veneno de lavoura. Quer ver? Eu vou fazer um comentário com vocês. Nós aqui na nossa região, nós bebemos água de poço artesiano. E a nossa região é fechada de usina de cana-de-açúcar. A gente sabe quanto que eles jogaram de veneno na cana-de-açúcar? Nós não sabemos. Esse veneno infiltra no lençol freático. Legal? A gente vai lá e bebe água do lençol freático. Quer dizer, eu até corro de uma imagem dessa aqui, porque eu estou vendo, pô, é lixo, pô, está contaminado, pô, que horrível. Mas e quando eu não vejo a poluição, que é o caso dessa situação, tá? Bom, gente, então nós temos problemas. Olhando para uma imagem como essa, é aqui que está a água, gente. A água, ela é embutida, ela tá conectada com as mercadorias. Então, hoje, quando eu falo de água, a água, ela não é que eu gasto água abrindo a torneira. Eu gasto água quando eu vou num lugar desse. Por quê? Porque é aqui que está a água. A água está na forma de mercadorias. Gente, quando eu falo de água, existe um termo técnico, eu vou colocar isso para vocês, porque eu sei que vocês vão estar nos Enem da vida, os FUVEST da vida, então pode ser que caia esses termos técnicos.
Então é o seguinte, quando eu falo de água, eu falo que a água tem uma origem. Há uma terminologia técnica para a origem da água. Eu chamo de pegada hídrica, tá? É a água que eu vou usar dependendo da origem. Então é assim, gente. Eu tenho a pegada hídrica da água da chuva. Eu chamo de pegada hídrica verde. Então, o que o vestibular deve fazer com vocês? Ao invés dele vir falando sobre água de chuva, imagina uma questão sobre água de chuva. Ele tira o termo água de chuva e põe pegada hídrica verde. Você vai achar que é planta, você vai achar que, sei lá, é alga, nada a ver. Olha como os caras são danados, eles vão colocar um termo, sabe do que, meninos? Um termo técnico de origem de água que você não vai conseguir nem, tipo assim, nem sei do que esse cara tá falando. Ou vai pôr aquela resposta absurda por causa do verde, vai pôr verde planta, verde floresta, vai fazer umas coisas meio doidas assim, tá? Então, essa terminologia é técnica. Então, quando o cara quer falar de água da chuva, ele está falando de pegada hídrica verde. Quando o cara quer falar de água subterrânea, lençol freático, aquífero, ele fala de pegada hídrica azul. E quando ele quer falar de água poluída, água que eu uso para... Sabe o que eu falei agora? Cocô, xixi, esgoto industrial, essa água trash, eu chamo ela de pegada hídrica cinza. Então, gente, ó, vamos lembrar uma coisa. Água que está levando cocô e xixi, pegada hídrica cinza. Água que a origem é subterrânea, pegada hídrica azul. E água que caiu da chuva, que eu estou vendo da chuva, é a pegada hídrica verde. Terminologias técnicas. Ah, Carlinhos, mas como é que eles vão jogar isso aqui? Gente, não faz pergunta difícil, eu não sei como é que os caras vão debater. Eu estou colocando o termo técnico e aí vocês, tipo, na hora, bom senso, mata lá. Gente, já caiu em vestibular essa imagem, já foi debatida em vestibular, que é o seguinte, tá? Para os gregos, a água é sinônimo de vida, é óbvio, óbvio. Só que, gente, dá uma olhada nessa imagem. Gente, inclusive, não é minha praia, não quero palpitar, mas até já vi isso aqui sendo discutido em proposta de redação, gente. Não é minha praia, só estou falando que eu vi de curioso, não tinha o que fazer, fui vendo a vida dos outros, e vi que caiu lá na parte de redação. Meninos, olha isso aqui. Olha quanto cada produto gasta para produzir, quanto cada produto gasta de água para ser produzido. Então, por exemplo, gente, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Quando eu falo de arroz, 1 quilo de arroz gastou para ser feito, e eu não tenho nem ideia disso aí, gastou para ser feito 2.500 litros de água. Né? Uma coisa que o pessoal ama, adora, é apaixonado. Eu, particularmente, não gosto. Acho que o Douglas adora, pelo que eu entendi. Né? Os meninos adoram, os meninos que... O Brunão, enfim, os caras lá curtem. 1 litro de cerveja gasta 5,5 litros de água. 1 quilo de manteiga gasta 18.000 litros de água. 1 quilo de carne gasta 17.000 litros de água. Então, a água ela é gasta no processo de produção e a gente nem sabe que gastou, pessoal. A gente nem tem ideia que gastou essa água. A gente não faz nem noção que essa água foi gasta. Então, aqui, gente, tem uma imagem, tá certo? Uma imagem... essa reunião... Nossa, gente, 10 minutos? Nossa, que droga! Saco, inferno, demônio. Aí, pessoal, é o seguinte... então... Ai, gente, desculpa. É que a hora que eu estou empolgado... Ai, muito bom. Então, gente, o sistema econômico gasta água no seu todo. E eu não consigo ver essa água, entendeu? Eu não consigo ver essa água sendo gasta. Então, gente, não esquece, é o sistema que consome, é o sistema que está consumindo muita água, tá certo? Bom, dá uma olhada aqui nessa imagem, pessoal. Cada brasileiro consome, em média, 5.559 litros de água por dia. Essa é a média do brasileiro. Você fala, Carlinhos do céu, tudo isso, pessoal, e 9 minutos para acabar a minha reunião. Ai, olha, pior que gastar tudo isso de água é em 9 minutos saber que a minha reunião acaba. 8h56 agora. Então, gente, vê se vocês conseguem entender. É a cadeia produtiva que consome muita água. E aí, gente, eu queria mostrar uma coisa agora, né, nessa cadeia que consome e a gente não faz nem ideia.
que tem uma porrada de regiões do mundo que estão aí para brigar, que tá para entrar em guerra por causa de água. E aí eu queria mostrar isso, gente. Bom, uma das regiões que está para entrar em guerra por causa de água é a África. Bom, mas a África vive em guerra, Carlinhos. Não é novidade nenhuma. O que a gente já estudou de guerra na África é fora do normal. Não, mas nós estamos para ter uma guerra agora. Agora. Carlinhos, mas quem é que vai fazer essa guerra? Olha, os países envolvidos ali, tá? Egito, Sudão, Sudão do Sul, República Democrática do Congo, Etiópia, Quênia, Uganda, Tanzânia, Ruanda e Burundi. Quem é que eles... Gente, é mais ou menos assim, ó. Tem um país aí que todo mundo vai querer dar porrada. Tipo assim, ó. Um aí, os caras vão querer encher de porrada. Quem que é esse país? Gente, esse país é a Etiópia. A Etiópia, o pessoal tá com um ranço da Etiópia na África que vocês não fazem nem ideia. Motivo. Olha essa foto que eu coloquei aqui embaixo. É uma represa chamada Grande Renascença. A Etiópia fez uma represa. E a Etiópia está segurando a água do rio Nilo. Ela começou a segurar a água do Nilo. Olha que picareta. Só que ela, quando eu olho o Nilo, um dos principais rios que formam o Nilo chama Nilo Azul. E o que eles estão fazendo? Eles estão pegando essa água, 86% do fluxo de água do rio. Quer dizer, a maior parte da água do rio Nilo é a água desse afluente. E eles construíram a represa e seguraram a água. Então, agora, o Egito está falando assim, ô, Etiópia, tá louca? Pirou? Você segura a água aí, o rio Nilo seca na foz. Ele seca na hora que ele vai entrar no mar Mediterrâneo. Então, hoje, o Egito está ali no limiar para pegar a Etiópia de porrada. Vocês entenderam, gente? Sim. Ô, Carlinhos, Oi. uma dúvida também. Quando um rio seca, como que é? Tipo... Vou te dar um exemplo. Sabe, tipo, você tem... Olha que louco. Não é que o rio seca. Pode ser que o rio seque por uma seca muito grande. Tipo, Sim. Parou de chover, deu uma seca muito grande e aí deu pau com o rio. Mas pode ser que acontece isso aqui. Você tem a nascente do rio. O cara faz essa represa. Ele segura muita água nessa represa. Aí a água dessa represa, tipo, ele joga para projeto de irrigação. Você vai secar o rio. Eu vou te mostrar uma coisa maluca, tá? Eu vou te mostrar uma coisa maluca. Vou correr aqui, gente, porque nossa aula está quase terminando. Eu queria mostrar para vocês. Olha um exemplo clássico disso aqui. Ó, esse é o Mar de Aral. Esse aqui é o Mar de Aral. O Mar de Aral fica no meio da Ásia. Dois rios formavam o Mar de Aral, Sirdária e Amudária. O que o governo... Na época, essa região foi dominada pela União Soviética. O que a União Soviética fez? Ela dominava esses países. Ela começou a arrancar a água desses rios. Ó, aqui está o Mar de Aral, formado pelo Sirdária e pelo Amudária. O que a União Soviética fez, meninos? Começou a arrancar água do rio para fazer projeto de irrigação. Aí, olha que louco, vou passar uma coisa aqui que, tipo, a maior parte das pessoas nem conhece. Tem um país ali que chama Uzbequistão. O Uzbequistão virou um dos maiores produtores de algodão do mundo e passou a exportar algodão. Só que eles passaram a tirar tanta água do Mar de Aral que o Mar de Aral começou a secar. E aí, o que aconteceu? Como eles começaram a retirar muita água do Mar de Aral, olha essas duas fotos no slide. Gente, olha isso aqui. Olha o Mar de Aral em 1989, olha o Mar de Aral há 10 anos. Você é louco. Secou. Nossa. Virou umas poças de água. Ficou 10% do Mar de Aral. Gente, já caiu uma pancada de questão em vestibular, inclusive debatendo isso aqui. Não é que eu... Vê bem, ó. Não é que eu sequei o rio. É que eu tirei tanta água do rio para projeto de irrigação que o rio que formava o mar secou o mar. Não tem mais mar ali naquela região. A gente secou. Nós tivemos a capacidade de secar um mar. Foi o Mar de Aral. Olha que louco isso aqui, acho que resume, ajuda a explicar isso que você está falando. Lá na África tem um lago chamado Lago Chad. Lago de água doce. É um lago. Estão tirando tanta água
do sistema que forma o lago, que o lago também está desaparecendo. Então, a região do lago era fronteira de vários países. A região do lago era fronteira de vários países. Você vai lá hoje, você vai conseguir enxergar no lago. Tipo, acabou. É igual isso aqui. É um espaço físico. Então, gente, a quantidade de água que nós retiramos para o nosso consumo é um negócio fora do normal. Então, quer ver? Eu vou falar Mas, Carlinhos, Oi, pode falar. e as bacias hidrográficas? Tipo, não entra nada nesse sentido, assim que você falou? Ou se entra. Por exemplo, ó, Malu, o que nós estamos retirando de água, por exemplo, desse exemplo que eu estou dando aqui do Mar de Aral, são as bacias hidrográficas. Tá, entendi. E, Malu, deixa eu fazer uma outra coisa. Um outro comentário. É por isso que quando falaram de fazer o projeto de transposição do São Francisco, teve aquele pânico. Por quê? Porque eles já viram. E aí vai entrar naquela questão que ela tinha perguntado de secar o rio. Pode ser que a hora que o rio vai chegar no mar, não tem mais rio. Não sei se vocês estão entendendo. Vai chegar só um riozinho. Só uma coisinha pequenininha. Por quê? Porque eu fui tirando tanta água no meio do processo que não tem água a hora que chega lá. Você entendeu, então, como é que eu posso secar o rio? Eu posso secar o rio nesses projetos. Lógico, eu posso secar o rio num sistema de seca. Tive uma seca muito grande. Mas eu também posso secar o rio fazendo isso. Vocês entenderam? Gente, a ideia aqui era mostrar que a gente consome muita água. Vocês estão vendo? A gente consome muita água mesmo. Muita. Quer dizer, existe um consumo de água maluco. E eu quis mostrar um pouco disso para vocês. Gente, só para finalizar, porque falta 1 minuto e 50. Que ódio. Gente, é o seguinte. Vamos lá. Tá vendo essa foto? Para a gente finalizar a aula de hoje. Olha essa foto. Essa foto é uma foto do Rio Jordão. Esse é o rio que batizou Jesus Cristo, gente. Esse é o famoso Rio Jordão que batizou Jesus, famoso na história. Gente, olha o tamanho dele. Sem brincadeira. Olha o tamanho do Rio Jordão. Galera, tá vendo esse pessoal de branco dentro do rio? Está sendo batizado. Porque Jesus Cristo foi batizado por João Batista dentro do Rio Jordão. Então, tem uma galera. Eu pus essa foto só para mostrar para vocês o quanto o Rio Jordão é pequeno. Israel fez uma guerra. Olha o tamanho do Rio Jordão aqui, gente. Ó, 1 minuto. Israel fez uma guerra por causa desse pequeno rio e bateu na Síria por causa da nascente desse rio pequenininho. Por quê? Porque Israel também não tem água. Israel foi a uma guerra, bateu por conta disso. Gente, vai terminar o tempo. Galera, ó, tarefa postada no sistema. Vou pedir um resuminho também aí sobre os temas abordados na aula. Obrigado, valeu. Espero que vocês tenham gostado das explicações, né? Disso aí, tá certo? Vai disponibilizar os slides? Oi? Depois? Por favor. A aula. Vou pôr a aula no sistema. A outra eu já pus, vocês viram, né? A outra também está lá no sistema já. Tá bom, gente? Sim. Essa aqui, hoje, ao longo do dia, eu subo ela. Gente, obrigado, valeu. Né? Vai Obrigada, Carlinhos. Ai, gente, que triste. Não fala que eu entro em depressão, tá bom? Não fala que eu entro Oh, meu Deus.